Interpretação do Apocalipse, versículo por versículo. Estamos no 9º livro, capítulo 3 do material didático, o juízo final. Concluímos o tema do milênio. Nós vimos que o milênio ele tem um trecho curto no Apocalipse. Nós encontramos muitas informações sobre o milênio no livro do profeta Isaías, ok? No livro do profeta Daniel, ok? Mas no Apocalipse nós temos um trecho realmente curto. Vimos também as diversas interpretações sobre o milênio. Os católicos que criaram a teoria do amilenismo, né? Defendendo que Jesus não volta para reinar aqui na Terra. Os protestantes seguiram essa linha, mas nós vimos que Jesus Cristo voltará sim, ele vai reinar sobre Israel durante 1000 anos aqui na Terra. No final dos 1000 anos, nós vimos que Satanás foi solto e saiu a enganar as nações. E eles aceitaram a proposta de Satanás e foram fazer guerra a Jerusalém, a cidade amada, ok? Mas desceu fogo do céu e os consumiu a todos. E no versículo 11, João ele começa a ver agora o juízo final. O capítulo 20, versículo 11, o ponto 1, nos diz: de cuja presença fugiu a terra e o céu. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, Jesus Cristo assentado sobre o trono, o Pai assentado sobre o trono, e nesse momento a expressão de cuja presença fugiu a terra e o céu, nós veremos, o significado é o fim do mundo físico. O mundo físico deixará de existir ao fim do milênio. O fim do milênio é também o fim do mundo físico. O comentário nos diz: o fim do milênio representa o fim do mundo físico. João vê a terra e o céu fugindo da presença de Jesus. Ou seja, ele vê o fim do mundo físico. Deus é soberano para determinar um tempo em que todos os homens, com exceção da igreja, né, e anjos caídos comparecerão diante do seu trono. Bom, porque eu falei com exceção da igreja? É importante na interpretação do juízo final nós sabermos que a igreja ela não estará sendo julgada no juízo final. Ela não vai comparecer diante do trono. A descrição profética é que a igreja estará sentada em tronos juntamente com Jesus, julgando as nações, ok? Julgando os ímpios de todos os tempos, inclusive julgando também Israel, que durante o milênio se converteu, serviu a Jesus fielmente. E também os participantes de outros povos, que não seja Israel, mas que tenham aceitado Jesus durante o milênio, tenha se rendido ao seu reino justo, ok? Todos estarão sendo julgados pela igreja. O comentário prossegue: o milênio será um período em que a humanidade será esclarecida por Deus sobre a origem do universo, a origem do homem e também sobre o fim de todas as coisas. Ok? O que eu estou dizendo com esse ser esclarecido? Vocês vejam, hoje a humanidade ela ainda busca resposta para a origem do universo. Busca resposta para a origem do homem. Hoje a humanidade não tem uma resposta da ciência sobre como surgiu a célula viva, ok? Durante o milênio todas essas respostas serão alcançadas, ok? O comentário prossegue: nos dias atuais a humanidade já sabe que a vida na Terra terá um fim. Pode ser através de uma catástrofe por meteoro, guerra atômica, ou pelo colapso do nosso Sol. Uma pausa aqui para poder explicar a vocês. Alguns cientistas dizem que o Sol ele vai deixar de existir em 5 bilhões de anos. Outros cientistas falam, olha,
o homem não tem como ele existir para sempre na Terra. Em algum momento a vida na Terra vai se encerrar. Hoje, como eu disse, a ciência fala em 5 milhões de anos. Mas esses cálculos que a humanidade faz hoje, tanto para a existência do universo, quanto para a existência do Sol, quanto tempo durará ainda o Sol, esses cálculos eles devem ser revistos em algum momento. A Bíblia diz que o homem existe na Terra há 6.000 anos. E nós sabemos que existem cálculos loucos dos homens, falando de ossadas de 50 milhões de anos. Tudo isso é chute, né? Porque são fósseis e fósseis não têm como serem datados. Okay? Durante o milênio, todas essas dúvidas acabaram. Eu estou tratando, nós estamos aqui no fim do milênio e início do juízo final. Então, durante o milênio, os seres humanos eles saberão, olha, existe aí um limite para a habitação do homem na Terra. Okay? Isso está claro na Bíblia. Deus determinou o tempo da sua habitação, como disse o apóstolo Paulo. O comentário prossegue. Segundo a palavra de Deus, a vida na Terra se encerra 1007 anos após o arrebatamento da igreja. Por quê? Após o arrebatamento da igreja, ocorrerão 7 anos de grande tribulação, é a última das 70 semanas de Daniel, e depois da grande tribulação, 1000 anos de existência da humanidade aqui na Terra, vivendo o reino justo de Deus. Tá bom? Então, quando a igreja for arrebatada, nós já sabemos pela profecia que a humanidade existirá por mais 1007 anos aqui na Terra. Bom, o texto também fala de um grande trono branco. Eu coloquei uma citação aí no comentário exegético do Apocalíptico de Osborne, em que ele diz o seguinte: o trono é branco para evocar os temas de pureza e santidade que vêm sendo associados a essa cor ao longo do livro, ou seja, o Apocalipse, e por toda a Bíblia, né, nós temos essa simbologia da cor branca ligada à pureza. Cristo tem cabelos brancos, aparece no capítulo 1, versículo 14, sempre aqui do Apocalipse, né? Ele assenta-se numa nuvem branca, no capítulo 14, versículo 14, e retorna em um cavalo branco, em Apocalipse 19, 11. Seres celestiais se vestem de branco, no capítulo 4, versículo 4. Os santos triunfantes vestem-se com túnicas brancas e retornam com Cristo montados em cavalos brancos, como está em Apocalipse 19, versículo 14. O trono branco remete a todos esses temas. Esta é a última vez em que o termo branco ocorre no livro. Ele é um trono de pureza e triunfo, e assim é retratado corretamente como o trono. Então eu acrescentaria aqui um trono de pureza e triunfo, mas também um trono de justiça, porque os homens hoje eles têm a verdade de Deus. Deus deu o seu santo livro, a Bíblia Sagrada, e essa verdade de Deus, ela ensina à humanidade o caminho para a salvação, e ensina também que rejeitar esse caminho é a condenação. Então a humanidade ela escolhe esse caminho hoje. O comentário prossegue. A morte é um tema que requer uma apologia detalhada. Os homens criticam a Deus quando envolve o tema morte, principalmente no Antigo Testamento. A morte de egípcios nas pragas, a morte de israelitas quando Davi contou o povo e não ordenou que eles trouxessem oferta de prata, como exigia a lei. O fim da vida física certamente será tema de debate durante o milênio. E como vimos em comentários anteriores, esse deverá ser um tema que levará a humanidade a aceitar a proposta de rebelião de Satanás no fim do milênio. Bom, comentar esse ponto aqui com vocês. Então, o fim da vida física
ele é algo que choca a humanidade hoje. Nós sabemos que Deus ele tem autoridade para chamar o homem a juízo a qualquer momento. E para Deus, a morte física não existe, é um chamado ao juízo. Mas, aos olhos humanos, a vida física é o fim de tudo, é uma coisa horrível, mas para Deus não é. E nesse momento aqui que nós vimos o fim do milênio, é o fim da vida física, ou seja, toda a humanidade que estiver vivendo aqui na Terra, ela vai chegar ao seu fim e será chamada a juízo. Então, para aqueles que reclamam, esperneiam de Deus chamar alguns egípcios ao juízo, ou alguns israelitas ao juízo, outro hoje ou amanhã, pense no final do milênio. Se os homens reclamam hoje, eles estarão reclamando no final do milênio. Por isso eu coloco aqui a hipótese. Tudo indica que esse será o motivo que levará a humanidade a acreditar no dragão depois de ter vivido um reino justo, né, de 1000 anos. Ok? Nós vimos que nesses dias agora, hoje é dia 21 de novembro de 2022, há cerca de uma semana, 10 dias no máximo, as estatísticas disseram que a humanidade completou 8 bilhões de habitantes no planeta. Vamos considerar que a igreja seja arrebatada agora. A descrição bíblica é que durante a grande tribulação morre metade da população da Terra, ou seja, 4 bilhões de pessoas morrerão. Durante o milênio, a descrição profética é que a vida do homem será prolongada. O homem de 100 anos vai ter a saúde de um jovem. Isso significa também que a humanidade crescerá exponencialmente. Então, se hoje nós temos 8 bilhões, no fim da grande tribulação 4 bilhões, ao fim de 1000 anos, em que a enfermidade será reduzida, né, em que os homens viverão mais, então certamente teremos muito mais de 8 bilhões de habitantes ao fim do milênio. Sejam 16 bilhões, 32 bilhões, não temos como saber, mas todos eles serão chamados a juízo em um momento, no momento em que é exatamente aplicado esse juízo final, esse juízo do trono branco. O comentário prossegue. Ao fim do milênio, o Apocalipse faz uso do termo diabo para descrever aquele que dirigiu pessoalmente a última rebelião, sendo lançado no lago de fogo. No grego, o termo diabolos, segundo o dicionário Strong, significa dado à calúnia, difamador ou ainda que acusa com falsidade. Nós sabemos desde o princípio que é assim que Satanás ele age com aqueles que escolhem o caminho do pecado. Segundo a história, Nimrod, ele defendeu diante daqueles seus ouvintes que Deus planejava destruir de novo a humanidade. E vamos lembrar que Nimrod viveu cerca de 100, 150 anos depois do dilúvio. Ele construiu a Torre de Babel e a humanidade acreditou, tá ok? Naquela calúnia, naquela difamação, naquela falsa acusação. Tudo isso parte do diabo. Nós observamos que durante o Apocalipse, a Bíblia ela muda o termo que ela usa para descrever esse personagem do mal, em um determinado momento chamando ele de serpente, ok? Descrevendo que ele estará enviando falsas doutrinas para enganar a humanidade. E aqui nesse momento, quando usa o termo diabolos, o significado é dado à calúnia. Qual será a calúnia que o diabo usará contra Deus nesse momento e no final do milênio, que a humanidade acreditará? Não tem como nós sabermos, ok? Eu coloquei ali a hipótese de que seja algo ligado ao fim da vida física. O comentário prossegue.
Certamente a calúnia envolverá a autoridade e a justiça divina em dar fim à vida física. A humanidade pode espernear, mas Deus, o Criador de todas as coisas, tem a autoridade de determinar o fim de todas as coisas. Bom, durante essa aula eu falei com vocês daquela hipótese que é colocada e que foi defendida por Irineu de Lyon, que o mundo durará 7.000 anos e que seria, segundo Irineu de Lyon, 6.000 anos desde Adão até o início do milênio. E como nós estamos aí há cerca de 5.993 anos, é muito significativo nós observarmos, será que a profecia de Irineu de Lyon vai se cumprir?